Você sabe o que é uma classe abstrata? E o método abstrato? Você sabe para que serve? É isso que vamos ver na aula de hoje. Então, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal sobre programação orientada a objetos. Revisando um pouquinho o que já vimos nas aulas anteriores, nós acabamos criando, então, dois pacotes, animais e pessoas, onde dentro da classe, do pacote animais, nós criamos a classe cachorro e gato e a superclasse animal, que é essa que nós temos aqui, que ela acaba então recebendo os atributos que são comuns tanto para gato quanto para cachorro. A mesma coisa nós fizemos aqui na classe pessoas. Foi criada então uma classe chamada pessoa, que ela possui os atributos nome e cadastro, que são pertencentes também às classes auxiliar médico e atendente. E essas classes aqui então acabam herdando esses atributos de pessoa. Então, vou até abrir aqui, então, por exemplo, a nossa classe médico, para você ver que médico agora está herdando de pessoa. A implementação do que foi feito aqui dentro do pacote pessoa acabou não sendo criado passo a passo em aulas. Porém, se você assistir o que eu mostrei sobre o que é herança dentro do exemplo da classe cachorro e gato, que fizemos ali ela herdar de animal, você vai conseguir entender como fazer, como transferir esse conhecimento para esse outro pacote pessoas. O que nós temos aqui, que eu posso exemplificar para você também, é que aqui na classe executa, nós já havíamos feito, então, o nosso programa, criar aqui um objeto tipo gato, utilizando o método construtor, aonde ele vai receber os atributos para esse gato. Na sequência, pedimos para ele mostrar estes atributos e chamar o método comer e miar. A mesma coisa para cachorro, aonde criamos uma instância da classe cachorro com seus valores. Aqui, depois, nós pedimos para ele mostrar, imprimir esses valores em tela e chamar o método comer e latir, que estão lá na classe cachorro. Na sequência, nós criamos, então, um objeto atendente com os seus atributos. Também foi feito ali para ele mostrar e chamar o método agendar consulta. Para o nosso auxiliar, foi criado, então, um objeto do tipo auxiliar com seus atributos. Pedimos para imprimir e chamar os dois métodos que estão lá dentro dessa classe auxiliar, que seria realizar banho e realizar tosa. E para a classe médico também, foi feita uma instância da classe médico, onde foi pedido depois para que ele mostrasse os seus atributos, e na sequência aqui foi chamado então o método consultar e emitir receita. Então, exemplificando o que fizemos até então, se executarmos este código aqui, vamos só expandir aqui o nosso console. Nós temos aqui o cadastro, então, de um objeto tipo gato, um objeto do tipo cachorro, onde tem nome, raça, tutor, tem ali o atributo perguntando se ele é adestrado, e aqui ele está chamando, né, os dois métodos e apresentando seus resultados. Temos aqui, então, nosso cadastro atendente, auxiliar e do médico. Percebam que o médico, nós não colocamos aqui, ó, ficou faltando um atributo que, se olharmos aqui em médico, ele tem também a especialidade. Especialidade acabou não aparecendo aqui, a gente só tem médico e o cadastro. Então, podemos aproveitar aqui, voltar aqui para a nossa classe executa e acrescentar o que faltou aqui no nosso código. Então, vamos concatenar com a palavra especialidade e vamos chamar aqui médico.get especialidade. Só vamos colocar aqui no início um /n para que ele faça um salto de linha. Vamos só imprimir aqui para ver como ficou. Agora ele mostra que a especialidade do nosso médico também foi então uma falha ali que acabou faltando acrescentar essa partezinha do código. Entendido até aqui? Vamos ver então agora o que se trata a classe abstrata. Da forma que implementamos o nosso código até agora, se eu vier aqui e pedir para ele criar um objeto do tipo animal, né, então o tipo do objeto, dando um nome para ele, chamando aqui new animal, percebo que ele está permitindo eu colocar valores aqui. Então aqui seria um nome, vou chamar de tutor. Daí ele pede um tutor,
Esse tutor aqui vai ser o João e ele pede ali uma raça. Vamos botar aqui um Doberman, por exemplo. Vamos dizer que ele está criando um animal qualquer aqui. Nesse caso, se a gente for pensar assim, poxa, eu botei a raça dizendo que é um Doberman, porém, eu estou criando um objeto do tipo animal. Mas e se esse animal fosse um gato? Não faz muito sentido isso. Então, o ideal é criar apenas objetos dos tipos que vamos realmente ter dentro do nosso negócio. Animal simplesmente é uma superclasse que guarda atributos que são semelhantes aos objetos daquele contexto. Neste caso, o ideal é fazer o quê? Fazer com que nós não possamos gerar um objeto do tipo animal. E como a gente faz isso? Nós vamos aqui na classe animal, que é uma superclasse. Aqui, antes da palavra class, nós vamos colocar uma palavra chamada abstract. Esse abstract aqui, ela está dizendo que essa classe agora passou de ser uma simples classe que pode ser instanciada para uma classe abstrata. Uma classe abstrata, ela não permite ser instanciada, então eu não consigo criar objetos do tipo animal. Tanto que, se a gente for olhar agora aqui na nossa classe executa, só vou subir aqui um pouquinho o código para deixar mais ao centro, você percebe que ele está dizendo aqui, ó, que animal, né, não pode mais ser instanciado. Então, a solução é, ou eu retiro essa linha de código, ou eu teria que voltar à nossa classe animal e deixar ela sem o abstract. Porém, não é o que nós queremos, a gente realmente quer que não gere um objeto do tipo animal. Então, essa linha de código não deve existir aqui no nosso código. Da mesma forma, nós vamos fazer aqui para pessoa. Pessoa também, eu não vou gerar um objeto do tipo pessoa. Ou vai ser um atendente, ou um auxiliar, ou um médico. Não uma pessoa, que seria algo mais genérico. Então, essa é a nossa superclasse. Da mesma forma, então, eu venho aqui e coloco a palavra abstract antes da palavra reservada a class. Assim, eu estou dizendo que eu tenho uma classe pública abstrata, né? Se trata, então, de uma classe chamada pessoa, e essa classe agora também ela não vai permitir que a gente gere um objeto do tipo pessoa. E sim, eu vou gerar um objeto auxiliar, médico ou atendente. E agora, o que vem a ser, então, um método abstrato? Eu já disse que a classe abstrata é uma classe que não permite instanciação, né? Ela não vai permitir ser instanciada, gerar objetos a partir dela. Sempre para gerar um objeto vai depender de alguma classe que está herdando desta classe ali, não a classe que está sendo herdada. Vamos ver aqui como se constrói, como se declara, melhor dizendo, um método abstrato. Então, o método abstrato, ele vai ser público, ele vai possuir a palavra abstract. Eu vou colocar ele como void, porque ele não vai ter um retorno nesse momento. E vou chamar aqui ele de horário plantão. Vamos dizer que esse método ele vai ser apenas um informativo para dizer o horário de plantão das pessoas que trabalham na clínica veterinária. Você está lembrado que quando a gente cria um método, ele sempre tem, após o nome, esse abre e fecha parênteses, e depois ele tem as chaves e dentro dele um corpo. Ou ele pode ter dentro do parênteses algum valor de parâmetro e depois aqui das chaves também o seu corpo. O método abstrato, se eu colocar aqui chaves, você vai ver que ele já está reclamando, dizendo que não pode. Ele está dizendo o que para a gente? Ou nós vamos ter que remover esse modificador abstrato, ou eu vou ter que remover o corpo do método. Então, o método abstrato, após a declaração dele, a gente só usa o ponto e vírgula e não faz a implementação. O que acontece nesse caso? Então, eu construí um método para nada, ele não vai servir para nada? Não, esse método aqui, ele está dizendo o seguinte, que dentro da minha classe abstrata, eu tenho um método abstrato que ele vai fazer com que, obrigatoriamente, todas as classes que estão herdando essa superclasse tenham que implementar este método. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na nossa classe médico. Vejam que agora a classe médico ela está apresentando aqui um erro. Vamos ver o que ele diz esse erro. Ele está pedindo aqui para adicionar um método que não foi implementado. Ao clicar aqui, você vai ver que ele já chamou aqui o nosso método público
Ele é um void e é o nosso horário plantão, porém agora ele espera que coloquemos aqui dentro um retorno para esse método. Então, como ele é um void, eu vou colocar aqui um sysout e vou colocar aqui, como se trata do médico, eu vou botar aqui, ó, como plantão do médico é vamos colocar aqui que ele começa o plantão dele das 22 até as 6 da manhã do outro dia. Vamos supor que, né, que seria esse horário dele. Então, vejam que, se eu olhar agora, por exemplo, o nosso auxiliar, ele também está reclamando, está dando esse erro também. Então, novamente, ele está dizendo aqui, ó, você tem que implementar esse método aqui, ou, de repente, colocar essa classe auxiliar como abstrata, porém, não é o que nós queremos. A gente quer que essa classe auxiliar ela possa gerar um objeto. Então, vamos clicar aqui. Ele já fez aqui, ó, perceba que ele tem uma anotação de override, que é o quê? Ele está dizendo que ele está fazendo uma sobrescrita de método. Então, eu tenho um método chamado horário plantão e ele espera que aqui dentro eu coloque algum valor. Então, vamos ver. Aqui nós temos, então, vamos botar aqui o plantão do atendente. O nosso atendente, ele vai fazer plantão das 18, que seria depois do horário normal dele. Vamos dizer que ele vai somente até às 23 horas. E da mesma forma, vamos lá para... Opa, aqui é do nosso auxiliar, né, da atendente. Vamos mudar aqui. Esse aqui é do auxiliar. E vamos agora, então, para o nosso atendente. No atendente, sim, vamos novamente aqui implementar. E também vamos colocar aqui um horário aqui de plantão para ele. Agora sim, atendente. Vamos colocar que ele também é das 22, porém ele vai... Vamos colocar até as 6 da manhã, junto com o médico. Porém, agora vai ser, eu deixei propositalmente as palavras atendente, médico e auxiliar dentro da mensagem, porque quando a gente for fazer o teste agora, você vai ver que realmente ele está buscando esse método horário plantão da classe aonde ele foi implementado. Vamos fazer aqui um teste aqui rapidinho para ver como funciona. Vamos abrir aqui a nossa classe executa. E vamos aqui, ó, no nosso médico, vamos chamar aqui o nosso método horário plantão. Vamos aqui no nosso auxiliar também, auxiliar ponto horário plantão. E vamos aqui no atendente também colocar aqui atendente ponto horário plantão. Vamos aqui salvar rapidinho e executar para ver o que ele vai mostrar aqui para a gente. Só para a gente ter certeza que ele está buscando os valores do local correto. Vamos ver aqui, ó, o nosso atendente. Então, ele está buscando aqui, ó, plantão do atendente, do auxiliar, plantão do auxiliar, e aqui, então, do nosso médico, plantão do médico. Então, perceba que cada vez que a gente chamou esse método horário plantão, se eu segurar a tecla Ctrl e vier aqui com o cursor no mouse e ele criar esse hiperlink, se eu clicar, eu estou falando aqui que é do atendente, né? Então, vamos clicar aqui, ele foi lá dentro da nossa classe atendente, está realmente trazendo o valor lá da classe atendente. Então, o que eu queria exemplificar para você em relação a método e classe abstrata é o seguinte, vamos resumir aí novamente, vamos recapitular. A classe abstrata, ela é utilizada quando não queremos que essa classe seja possível, né, que ela permita criar um objeto. Com isso, eu consigo proteger o meu código e o programador não vai conseguir gerar um objeto dessa classe, que é uma superclasse, que ela é apenas usada para que outras classes, que é subclasses, herdem dela. Já o método abstrato é um método que ele somente é criado dentro de classes abstratas. Então, somente classe abstrata pode ter método abstrato. Ah, mas como que você conseguiu colocar, então, ali o horário plantão, chamou esse método dentro de uma classe que não é abstrata? Percebam que aqui a gente está chamando ela, mas ela não está mais com a anotação aqui de abstrata. Então, aqui ela só está sobrescrevendo essa classe, só estou fazendo a implementação. Ela não é uma classe abstrata. Percebam que se eu colocar aqui, ó, ela como abstrata, ela já apresenta um erro para nós, porque ela está pedindo, ó, ou você remove o corpo desse método, e mesmo que eu venha remover o corpo do método, ele vai pedir, vamos até remover o corpo do método aqui até para testar. Mesmo que eu removi o corpo do método, ele está dando erro ainda. O que ele está pedindo agora? Que eu ou tire esse modificador abstrato ou eu passe a minha classe atendente para abstrata.
Então, aqui eu estou provando para você, estou provando que uma classe que não é abstrata, ela não pode ter métodos abstratos. Então, vamos tirar aqui esse abstract, vamos voltar aqui para a nossa implementação como estava. Dessa forma aqui, então, voltou ao normal, estamos com a nossa implementação da forma original. Então, nessa aula, eu mostrei para você o que vem a ser uma classe abstrata e um método abstrato. E aí, conseguiu entender o que é uma classe abstrata e um método abstrato? Já sabe diferenciar quando utilizar e quando não utilizar eles? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte aí o vídeo. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!